Bem, boa noite a todos, né? Demos aí uns 3 minutinhos, né? Respeitando o horário e agradecendo aí a participação de todos. Bem, boa noite, meu nome é Henrique Galasso, eu sou gerente nacional de microbiologia da Beckman Coulter Brasil, e é uma enorme satisfação estarmos aqui nessa noite com a doutora Adriana Mota, para a realização do nosso primeiro webinar de microbiologia de 21, onde abordaremos um tema de grande relevância para a rotina de microbiologia, a importância da identificação rápida para espécies de cândidas e testes de sensibilidade, aprofundando na metodologia manual. É um grande prazer tê-la conosco, doutora Adriana. A doutora Adriana é farmacêutica, bioquímica, mestre em ciências pelo Departamento de Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e responsável pelo setor de micologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós agradecemos aqui a participação de todos e desejamos um ótimo webinar. Ao final, nós vamos abrir para perguntas, as quais podem ser enviadas durante a apresentação, através do chat, que vocês vão encontrar à direita da tela de vocês, ou para quem estiver acompanhando pelo celular, através de um botãozinho com uma interrogação. Doutora Adriana, agradeço mais uma vez a sua participação. O webinar é todo seu. Boa noite a todos. Me ouvem? Todos me ouvem? Sim, perfeitamente. Então, tá ótimo. Eu gostaria de agradecer o convite da Beckman, dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje, disseminando um pouco do conhecimento, né, dessa rotina que a gente tem lá no HC, que é uma rotina tão desafiadora, e colocar que durante as nossas reuniões, a gente entendeu que a Cândida é um desafio, mas que hoje, com a epidemia de Covid-19, alguns outros fungos também têm se tornado bastante comuns na prática do laboratório. Então, a gente vai um pouquinho além também e vai falar um pouco de aspergilose e da tão falada mucormicose que vem ganhando os noticiários. Eu vou começar para vocês apresentando um pouquinho do hospital. Para quem não conhece, o Hospital das Clínicas, ele é um dos maiores hospitais da América Latina. Ele tem cerca de 2.400 leitos, divididos em 8 institutos especializados. Então, a gente atende uma demanda de pacientes muito diversificadas, né? Muito abrangente. A gente atende paciente oncológico, hematológico, transplantados, pacientes cardíacos, crianças, pacientes politraumas graves. E a microbiologia, o laboratório, ele atende todos os hospitais do complexo. Ele é o único laboratório que atende todos os hospitais do complexo. Para trazer um pouquinho dos nossos dados para vocês, a gente tem uma média de 25, 26 mil exames por mês e cerca de 850 exames por dia. E a micologia, entre pesquisa e cultura de fungos, faz em média por mês de 1.500 a 1.600 exames, com uma média de 52 exames por dia. Eu queria começar trazendo algumas polêmicas que a gente tem dentro da nossa rotina, que a gente passa por isso todo dia, que a gente tem algumas dúvidas, entrar no processo da microbiologia e, ao final, voltar a esses questionamentos para ver se, com o decorrer da aula, a gente consegue responder melhor essas situações. Então, a primeira polêmica, o primeiro caso que eu vou trazer para vocês é uma amostra de escarro de um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica que entrou na emergência, foi coletado o exame dele para cultura aeróbia e com 72 horas de incubação a gente teve o crescimento de um fungo aqui que foi identificado micromorfologicamente, macroscopicamente como Aspergillus fumigatus. Essa identificação se confirmou pelo MALDI e no exame direto ele apresentou um resultado negativo. Então, vamos ficar com esse na cabeça.
A segunda polêmica é um paciente no qual entrou uma biópsia de membro inferior esquerdo para a gente, foi semeada no BHI, a gente constatou um crescimento de um fungo. Esse paciente era um paciente proveniente da UTI do trauma e com 23 dias de incubação, a gente percebeu o crescimento deste fungo aqui. Ele foi identificado tanto na micromorfologia, quanto pelo Malditoff, como um Mucor. E o exame direto também foi negativo para fungos. E o terceiro casinho que eu vou trazer aqui para vocês foi um paciente no qual foi coletada uma secreção traqueal. Esse paciente estava na UTI, ele estava com uma sepse grave, ele foi caracterizado como um paciente séptico. Com 18 horas de incubação, a gente teve o crescimento de leveduras, que foi isolado e identificado como Candida albicans. A hemocultura desse paciente foi negativa e ele teve uma urocultura positiva para Candida parapsilosis. Então, no final da aula, a gente vai tentar entender a polêmica desses 3 casos e tentar responder alguns questionamentos que a gente vê dentro da rotina de microbiologia, né? Antes da gente começar, eu queria trazer alguns dados de infecções fúngicas para vocês. Esses dados são do Global Action Found Fungal Infection, onde a gente destacou aqui os assuntos que nós vamos falar hoje, né, que são a aspergilose e a candidíase invasiva. A gente vê que a gente tem um número elevado de mortes ao ano, né, e muitas vezes esses casos são subnotificados ou diagnosticados. Então, a importância do laboratório de micologia na identificação desses casos. Eu queria convidar vocês agora a fazer um brainstorm e pensar um pouquinho a situação do laboratório que vocês trabalham. Então, eu queria que vocês avaliassem um pouquinho o tipo de laboratório que vocês trabalham. Ele é um laboratório que atende mais pacientes hospitalares. E que tipo de pacientes hospitalares? Ele é um laboratório que trabalha mais com pacientes ambulatoriais. Qual o parque tecnológico que você tem dentro desse laboratório e as opções que você tem para a identificação de fungos? Se você conhece a epidemiologia local do seu laboratório ou do seu hospital, no caso de ser um laboratório hospitalar, e a política de tratamento das infecções fúngicas invasivas desse local. Dessa forma, quando vocês já começam a pensar nesse sentido, você começa a traçar um perfil do seu laboratório e avaliar as opções que você vai ter e quais as necessidades em termos de micologia que você vai precisar dentro do seu laboratório. Então, esse exercício ele é importante a gente fazer no nosso dia a dia para determinar algumas dificuldades ou algumas metas que a gente pensa em atingir ao longo dos anos, né? Ao longo do nosso período de trabalho ou das nossas... E principalmente entender as nossas necessidades e pontos de melhoria. Todo exame, isso serve para qualquer exame que a gente fale, não só de microbiologia, mas de outras áreas, ele é composto de uma fase pré-analítica, né, onde a gente precisa se preocupar com a coleta e o transporte dos materiais biológicos que entram na microbiologia. A microbiologia, ela é um dos setores que acaba recebendo a maior diversidade de material biológico dentro do laboratório e a forma que você faz, tanto a coleta quanto o transporte, ela vai ter impacto direto na sensibilidade e na especificidade dos exames. Outro ponto importante é a fase analítica. A gente precisa avaliar a semeadura inicial das amostras, o tempo e temperatura de incubação, os métodos de identificação, sempre visando otimizar o tempo de resultado, porque a gente sabe que as taxas de mortalidade
de infecção fúngica invasiva são bastante elevadas e avaliar o que a gente pode implementar de método de sensibilidade, levando em conta a política de tratamento do local que cada um de nós trabalha. E a gente precisa pensar também numa fase pós-analítica, onde você tenha uma interface com o clínico, onde você mantenha os seus processos sempre atualizados, onde você tenha conhecimento e dissemine conhecimento dos seus indicadores e faça uma avaliação, uma checagem dos resultados liberados. Isso é importante, né? Agora, falando um pouquinho da situação atual, né, recentemente, agora em abril, a Anvisa liberou uma nota técnica com orientações para vigilância, identificação, prevenção e controle das infecções fúngicas invasivas para os serviços de saúde, visando... Opa, aconteceu aqui, voltou para o início. Ah, não, ele... Só voltando um pouquinho, né? Visando principalmente as aspergiloses, a candidemia e as mucormicoses. Então, é nesses 3 pontos que nós vamos focar hoje, sempre colocando a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica do exame. Vamos começar, então, falando um pouquinho da fase pré-analítica e falar um pouquinho de coleta e transporte do material biológico. Muitas vezes, dentro do laboratório, a coleta e o transporte, eu falo que ele é um elefante branco. Em locais muito grandes, né, como o HC, por exemplo, a gente tem, às vezes, pouca abrangência de ação nessa parte do exame. Mas como que a gente pode ajudar e fazer isso chegar, a informação chegar de uma forma rápida e precisa para quem está colhendo e para quem está transportando os materiais? Através da confecção de um manual de exames, onde o coletor, o médico, ele vai encontrar informações rápidas sobre a forma de coletar, o tempo e a temperatura de transporte e o volume mínimo e máximo. A fase pré-analítica, ela é muito importante. Eu vou roubar aqui uma frase, até que a doutora Flávia usa muito: se não entra um bom material biológico, não vai sair um bom resultado microbiológico. Às vezes, o exame ele vai confundir o clínico ao invés de ajudar o clínico. Então, essa fase ela precisa ser pensada, ela precisa ser avaliada sempre que possível, né? E de uma maneira geral, a coleta do material biológico, ela precisa ser, primeiro, representativa do local da infecção, é necessário respeitar volume mínimo e máximo, e ela deve ser realizada em frasco seco estéril, né? No caso dos materiais. A gente deve evitar ao máximo suave para coletar qualquer espécime microbiológico para detecção, para cultura de fungos, a não ser para as candidíases vulvovaginais. Fora isso, a gente deve tentar fazer o aspirado da secreção. O transporte, ele deve ser preferencialmente imediato ou em até 2 horas e no máximo em 24 horas. E aí ele vai necessitar de refrigeração. Então, é importante vocês terem isso em mente e avaliar como está chegando o material no laboratório. Tá? Falar agora um pouquinho da fase analítica, que essa fase é de dentro do laboratório. Nessa fase, a gente consegue trabalhar melhor os nossos exames, os nossos resultados, né? E sempre lembrar que a gente precisa liberar os nossos exames de uma forma rápida, para que o médico consiga agir de uma forma precisa nos pacientes, tá certo? Então, o que a gente vai falar aqui um pouquinho? A gente vai falar do processamento inicial do material biológico, vai conversar um pouquinho sobre o exame direto, vai falar sobre tempo e temperatura de incubação, metodologia de identificação,
e teste de sensibilidade para fungos. De uma maneira muito resumida, a gente pode receber 3 tipos de material dentro do laboratório. Os materiais líquidos com volumes de até 1 ml ou maior que 1 ml. Quando a gente recebe volumes altos, a gente deve trabalhar com o sedimento do material. Então, a gente deve pegar esse material biológico, colocar num tubo Falcon, né, fazer uma centrifugação e trabalhar com o sedimento, tanto para pesquisa quanto para cultura de fungos. Se você tiver um volume pequeno, você pode trabalhar direto com o material biológico. Para os materiais purulentos, as secreções e tecidos queratinizados, como pele, unha, pelo, que chega muito dentro dos laboratórios, né, para a cultura e pesquisa de fungos, a gente deve trabalhar direto com o material biológico. E no caso das biópsias e fragmentos, a gente deve ter o número de biópsias de fragmentos igual ao número de exames que nós vamos realizar. Então, se você vai fazer uma cultura e uma pesquisa de fungos, um exame direto, é necessário ter pelo menos 2 fragmentos. Se for necessário, se às vezes a biópsia for maior e for necessário cortar, o corte deve ser longitudinal, de uma forma que você tenha todas as fases do tecido representadas. Dessa forma, você melhora a sensibilidade do teu teste, principalmente da pesquisa de fungos. Queria mostrar para vocês agora, começar a falar um pouquinho do exame direto. Então, o exame direto nada mais é do que você pegar o seu material biológico, colocar entre lâmina e lamínula. Você pode, se o material tiver purulento, tiver sanguinolento, usar um clarificador, que no caso é o KOH, numa concentração que varia de 10% a 40%. Lá no laboratório eu uso a 20%, né? E olhar no microscópio convencional. Se a gente enxergar essa estrutura aqui, ó, o que a gente está vendo aqui? Um filamento com septo e uma ramificação em 45 graus. Toda vez que a gente vê esse tipo de estrutura, ele sugere a presença de fungo filamentoso no seu material biológico. Quais fungos? Pode ser um aspergillus, pode ser um fusário, pode ser esses Penicillium lights que vem causando assim alguns casos de infecção em pacientes oncohematológicos, em pacientes transplantados, oncológicos. Então, toda vez que você vê esse tipo de estrutura, pensar e orientar, não soltar direto que é sugestivo de aspergillus. Pensar que outros fungos podem aparecer dessa forma no exame direto. Então, o seu laudo ele tem que ser objetivo. A gente está enxergando filamento septado, ponto, tá certo? Muitas vezes, o médico não vai solicitar o exame direto. Muitas vezes, você vai enxergar esse tipo de estrutura na microbiologia na coloração de Gram, né? Então, como que a gente vê na coloração de Gram? A gente vê da mesma forma, a gente vê um filamento com alguns septos. Eu vou até pedir licença, eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Olha, aqui tem um septo, aqui tem um septo, aqui tem outro septo, tá certo? E é no Gram, muitas vezes, que você vai fazer esse diagnóstico, tá? Para quem tem fluorescência, a fluorescência é uma alternativa bem interessante. Ela é uma alternativa onde a gente tem uma fácil visualização dos fungos, porque o corante fluorescente, ele se cora na parede de quitina e a gente consegue evidenciar o fungo. Então, aqui a gente vê o filamento em 45 graus e os septos até dá para ver um pouquinho mais fluorescente. Tá certo? Outra estrutura que pode aparecer no exame direto é essa segunda que eu vou mostrar aqui para vocês.
O que a gente está vendo aqui? Um filamento sem septo e em ramificação aqui em 90 graus. Toda vez que a gente vê, a gente sempre deve olhar o ramo pequeno, porque às vezes o ramo grande, olha como aqui, ele se dobra na lâmina, ele pode fazer assim ou assim, né? Abrir ou fechar. Então, sempre olhar o raminho pequeno, a gente está de frente para uma infecção por agentes causadores das mucormicoses, que vem sendo aí tão relatadas na mídia, né? Que vem acontecendo muito nos pacientes com Covid-19. Ela era bem comum em pacientes diabéticos, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Agora vamos focar como ela aparece. É importante, toda vez que a gente vê esse tipo de estrutura, a gente notificar o clínico. Esse tipo de fungo, ele tem uma mortalidade e ele gera uma comorbidade importante para os pacientes. Então, quanto mais rápido o clínico puder intervir nesses pacientes, melhor vai ser a qualidade de vida dele e o desfecho. Então, é importante avisar. Mais uma vez, mostrando ele aqui na fluorescência, né? Então, a gente vê aqui a ramificação, aqui uma bem pequenininha, 90 graus, aqui outra, a gente não enxerga o septo, e como ele aparece no grã. No grã, ele não se cora completamente, ele parece uma fita, ele é difícil de ver, mas é possível, tá? Então, toda vez que você vê uma estrutura sugestiva, faz um examezinho direto ou com fluorescência para você conseguir fechar melhor esse diagnóstico de uma forma mais assertiva, certo? E só para fazer um comentário, todas essas fotos que eu trouxe aqui, essa parte, são fotos que foram compartilhadas num grupo que a gente tem de microscopia e que vem tendo um resultado muito interessante na hora das dúvidas, né? A gente tira dúvidas por esse grupo e tem sido bastante interessante. A gente promove discussões quando tem algum caso interessante. Então, queria compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Vale a pena. Tá? Opa, eu tenho um botão errado. Vamos continuar aqui. Outra forma que a gente vê com bastante frequência nos exames diretos é essa forma aqui da célula bebedoriforme, essa estrutura em forma de lágrima, ou essa estrutura aqui, onde a gente vê alguns pontos de estrangulamento. Parece aquelas bexigas que a gente faz de festa, que faz cachorro, que faz esses bichinhos, né? Parece que estrangulou. Então, quando a gente vê isso aqui, isso não é IFA verdadeiro, isso é pseudo-IFA, tá certo? Então, toda vez que a gente enxergar esse tipo de estrutura, provavelmente a gente está de frente a um exame que provavelmente a cultura vai crescer uma cândida, certo? Aqui no grã, voltando um pouquinho, a formação aqui da pseudo-IFA, com os pontos de estrangulamento, as leveduras em blastos, certo? Você pode também liberar pelo grã. Falar um pouquinho agora da semeadura dos materiais biológicos e do tempo e da temperatura de incubação. Então, nós, lá na micologia, a gente tem 2 meios seletivos para incubação, 2 meios ricos para incubação, né? E a gente tenta sempre fazer, como manda os guidelines, de usar um meio rico e um meio seletivo. De maneira geral, o que a gente recebe dentro do laboratório? Sangue e medula óssea, materiais de trato respiratório, os líquidos nobres, as secreções não respiratórias e não genitais. A gente recebe catéter, a gente recebe urina e a gente recebe biópsias e fragmentos, isso falando de uma forma geral. O que a gente tem de meio para a semeadura inicial? A gente tem o balão de hemocultura convencional, a gente tem o balão de hemocultura Michael-F, que é específico para crescimento de micro-organismos intracelulares e fastidiosos. A gente tem o Micosel,
que ele é um saburô com clorafenicol e ciclohexenida. Então, ele vai inibir alguns fungos, ele vai inibir algumas espécies de aspergilos, ele vai inibir o criptococcus, então ele nunca deve ser usado sozinho, porque o criptococcus é um verdadeiro patógeno, mas, por outro lado, ele vai favorecer o crescimento de histoplasma, de paracoco. Eu sei que não é o objetivo da aula, mas é só para vocês entenderem. A gente usa também como meio seletivo o Sabihai. O Sabihai da literatura, ele é um saburô, junto com DHI, acrescido de clorafenicol e gentamicina. Como a gente tem um setor de produção de meio de culturas, o que a gente fez? A gente faz, esse é um dos poucos meios que a gente ainda faz dentro do laboratório, a gente faz a base de saburô com com vancomicina e ciprofloxacina. A vancomicina numa concentração de 6 microgramas por ml e a cipro, desculpa, gente, a vanco 6 microgramas por ml e a cipro 20 microgramas por ml, tá? Ele é um meio seletivo para o crescimento de bactérias, certo? E a gente usa também um meio líquido, e esse meio também tem os antibióticos ciprofloxacina e vancomicina para inibir o crescimento das bactérias. Então, sangue, medula óssea e hemoderivados, se a suspeita é de infecção por cândida, por fusarium, por aspergilos, a gente sempre sugere, coloca no manual de exames, que a coleta seja feita no balão de hemocultura convencional. Não há necessidade de você estender essa coleta para um balão de hemocultura microex. Você não ganha tanto em sensibilidade e o balão de hemocultura microex é como você procura outros micro-organismos, como histoplasma e até Mycobacterium tuberculosis, você acaba estendendo o tempo de incubação dele para 42 dias, sendo que todos esses fungos que a gente está conversando hoje, eles crescem muito rapidamente em cultura. As secreções de trato respiratório, a gente coloca sempre no micosel, então aquele meio que tem o antifúngico, e coloca no Sabihai, tá? Por quê? Porque no micosel eu vou recuperar eventualmente se eu tiver um histoplasma para pouco, e no Sabihai eu recupero se eu tiver um aspergilo, se eu tiver um fusarium, se eu tiver, apesar de raro, mas se eu tiver uma pneumonia por cândida, que eu preciso identificar essa cândida, e eu vou inibir o crescimento das bactérias. Os líquidos nobres a gente sempre coloca no meio rico, que é o saburô, junto com o Sabihai, porque a gente tem que pensar que cândida, candidíase invasiva, a gente tem muita quebra de barreira de mucosa de trato intestinal, a cândida cai nesse espaço e muitas vezes cai junto com a bactéria, então é na tentativa de recuperar a cândida, melhorar a sensibilidade, tá certo? As secreções, de uma maneira geral, secreção de ferida, secreção ocular, a gente coloca também no saburô, que é um meio rico, e no Sabihai. Catéter, a gente semeia a técnica de MAC, ela vai no H-sangue, porque nele o que a gente procura é a cândida. A secreção vaginal, a gente coloca em saburô e Sabihai, também o que a gente procura é cândida. E nas urinas, você vai ter o crescimento da cândida no CPS, mas você pode também colocar, no caso de cultura de fungos, em um saburô, tá certo? Como eu já falei, as biópsias e fragmentos a gente deve colocar no caldo BHI com antibiótico e ele melhora muito a recuperação de fungos. Tá? A gente teve uma experiência no laboratório e colocando ele para os pacientes do Instituto de Ortopedia, que são pacientes com politraumas, e a gente melhorou muito a nossa positividade para fungos a hora que a gente inseriu esse meio. A temperatura de incubação dos fungos, de maneira geral, a gente faz em 30, mais ou menos 2 graus, exceto para catéter, exceto para catéter,
urina e balão de hemocultura, que a gente faz em 35 graus, mais ou menos 2, porque aqui o que a gente procura é cândida, tá certo? E o tempo de incubação, se for no balão convencional, sangue, catéter, secreção vaginal e urina, a gente faz em 3 dias. Todos os outros materiais ficam 30 dias incubados e o balão de Michael-F 42 dias. Depois que a gente semeou, a gente incuba essas culturas e é importante a gente ter um esquema de visualização dessas culturas. Por quê? A gente tem fungos de crescimento rápido e fungos de crescimento lento. Então, essas culturas que ficam incubadas ali 30 dias, a gente precisa detectar esses fungos de crescimento rápido no início do período de incubação, para você não confundir depois, não adianta entrar, depois olhar a cada 15 dias ou só no final do período de incubação, porque senão você pode perder esse tempo de crescimento e ficar em dúvida se aquele fungo de crescimento rápido que está ali no seu material, ele é um contaminante ou não, né? Porque ele cresceu no final do período de incubação. Então, é importante. Só para colocar, no HC Tudo, que é de primeira semana, a gente olha todos os dias, diariamente. O que é de segunda semana, 2 vezes por semana. E de terceira e quarta semana, 1 vez por semana. Tá? Bom, então, cresceu um fungo no meu material biológico, ali na minha cultura. O que eu vou fazer? Eu vou identificar esse fungo. Como? Tem 2 formas de fazer. Se o seu laboratório ele não tem MALDI-TOF, essa identificação ela precisa ser macro e micromorfológica. Como que a gente faz isso? Para esses fungos que nós vamos conversar hoje, não há necessidade de você perder tempo fazendo microcultivo. Cresceu, o Aspergillus ele é um fungo que esporula muito bem em todos esses meios que a gente conversou. Então, cresceu, a gente pega é muito simples, a gente pega uma fitinha dessas transparentes, uma fita adesiva transparente, conhecida, o nome comercial dela todo mundo, né, conhece, que é o Durex. A gente vai, insere no tubo de ensaio, cola na colônia, tira, vai na lâmina com o lactofenol, tira ela com a lamínula e vai olhar no microscópio, tá? Toda vez que a gente enxergar essa estrutura que parece o Aspergillus do padre, é um Aspergillus, tá certo? Então, é simples de fazer a identificação morfológica deles, né? O MALDI-TOF, ele é muito bom, a limitação dele é que espécies muito filogeneticamente próximas, ele não discrimina, e você pode fazer biologia molecular, mas essa técnica não é uma realidade dentro dos laboratórios de rotina do Brasil. Ela fica mais restrita aos laboratórios de pesquisa, então ela é pouco acessível. Só para colocar para vocês, é possível diferenciar os grupos de Aspergillus. O que a gente precisa observar? Se ele tem ou não, ali naquela avaliação microscópica, a presença dessas estruturas que parecem até gotas de gordura bem definidas, né, para a gente pensar, que é a célula de Uli. Se ele tem essa estrutura sexuada aqui, chamada cleistotécio, se ele está disposto, aqui a gente tem essa parte mais alargada do Aspergillus, que é chamada de vesícula, se as fiálides, que é da onde saem os esporos, elas estão no terço superior da vesícula, ou se elas tomam a vesícula como um todo, se ele tem espículos ao longo aqui do conidióforo, né, que é essa estrutura aqui como um todo, se aqui a gente tem as fiálides dispostas em forma radial ou colunar, e se essas estruturas têm uma divisão, uma ramificação, o que a gente chama de bisseriada, como aqui, por exemplo, a gente vê 1, 2, ou se a gente vê ela como uma estrutura única, discriminada como uniceriada.
Aí você consegue muitas vezes chegar no grupo de aspergilos, né? Porque todos esses, a grande maioria hoje é um complexo. E só para colocar, quem já passou comigo em estágio, em treinamento, ou já trabalhou comigo, sabe que eu uso muito, e me perguntam muito de uma bibliografia para ajudar nessa identificação, e a gente usa esse livro aqui, que é muito, ele ajuda muito, ele é um guia muito rápido, a gente tem cada fungo numa página, com a descrição macroscópica, microscópica, uma breve descrição clínica do fungo, então ele ajuda muito na bancada do dia a dia. E no final, ele tem as fotos das macrocolônias, então ele é muito interessante. Quem puder, quem tiver interesse, ele ajuda muito no dia a dia, tá? Falar um pouquinho agora do mal de Toff. O mal de Toff, ele é uma metodologia ele vem sendo muito utilizado na identificação de fungos filamentosos, né? Principalmente os mais comuns, né? Ele fica um pouco mais, tem uma limitação um pouco maior para os fungos que possuem melanina, né? Mas a gente precisa pensar que o mal de Toff, ele é uma metodologia onde você precisa avaliar o seu banco de espectros proteômico, de perfil proteômico. Então, você precisa ter o espectro daquela determinada espécie para ele poder identificar aquela espécie, né? E então, acaba sendo, dependendo um pouco o software dependente, um pouco o banco de dados dependente. Só para colocar aqui esse trabalho que foi publicado na Medical Mycology em 2018, ele pegou 53 cepas de aspergilos, 42 isolados clínicos e 11 cepas de referência e construiu um banco de dados para a identificação de espécies de aspergilos no mal de Toff, tá? Depois, o que ele fez? Ele pegou 179 cepas de amostras clínicas e 11 de referência. Essas cepas de referência eram espécies mais filogeneticamente aproximadas, submeteu todas a sequenciamento e comparou com os resultados do MALDI. O que é interessante aqui? Ele teve 100% de correlação a nível de gênero, então ele não chamou aspergilos de outro fungo ou de outro micro-organismo, e isso é muito importante, tá? E ele teve 86% de correlação a nível de espécie. Depois, prospectivamente, ele pegou 200 cepas de amostra clínica e também submeteu a análise nesse banco de dados, e ele teve aqui uma correlação, uma proporção de identificação, de 95,5% em nível de gênero e espécie, tá? Então, ele é uma metodologia, assim, para quem tem disponível, bem interessante. No HC nós validamos para aspergilos e ele foi muito bem também, tá? Agora falar um pouquinho aqui do mucor, né? Dos agentes de mucormicose. Então, a mucormicose, ela se apresenta mais comumente de 3 formas distintas. A forma mais comum é essa, é a rinocerebral. Ele afeta principalmente os pacientes diabéticos, porque o fungo utiliza dos corpos cetônicos para crescer dentro do organismo do paciente, tá? Ele acomete paciente transplantado tanto de medula quanto de órgãos sólidos e os pacientes neutropênicos. Ele invade muito rápido essa região aqui, rinocerebral. Essa é uma placa de 2 dias de crescimento, então ele tem um crescimento muito rápido. Ele vai formando trombos nos pequenos vasos, né? E causando necrose nessa região orbital e cerebral do paciente. Por que que ele é muito invasivo, ele é muito agressivo, e ele, por esse motivo, ele deve ser notificado o quanto antes para o clínico, porque o tratamento, ele é remoção da área infectada, remoção cirúrgica dessa região orbital e cerebral, né, muitas vezes deixando o paciente numa qualidade de vida bem difícil.
tá? Então, por isso é tão importante avisar rápido. Outras formas que a gente observa é a forma gastrointestinal, que essa forma vem aparecendo nos pacientes da Índia. Tá? Essa forma ela tem uma mortalidade, ou melhor, uma sobrevida de apenas 2%. Então, ela é bastante grave. E a gente tem a forma cutânea, que acontece nos pacientes, principalmente de politrauma ou com escamas. A grande característica do grupo dos zigomicetos, quando a gente olha no microscópio, o que a gente vê? A gente vê os esporos dentro de estruturas fechadas. Então, a gente vê os esporangiosporos dentro dos esporângios, que são essas estruturas fechadas aqui, tá certo? Como que a gente faz, né? Como eu já falei, o diagnóstico precoce ele vai ter impacto direto na morbidade e na mortalidade dos pacientes. E como que a gente faz a diferenciação entre as principais espécies dos agentes de mucormicose? A primeira coisa que a gente precisa observar é se ele faz essa estrutura aqui, que parece uma raiz chamada rizoide. Não faz, é muco. Se ele faz essa raiz, e dela a gente já tem o esporangióforo, que é essa estrutura todinha aqui, né? Esse caule, essa estrutura fechada com os esporos dentro, a gente tem um rhizopus, tá certo? E se a gente olha, a gente vê esse rizoide disposto de uma forma mais lateral, o que a gente precisa olhar? Essa estrutura que está aqui dentro do saquinho, né? Do esporangióforo, do esporangio, aliás, desculpa. Se essa estrutura está arredondada, é um rizomuco. Se ela está mais triangular, é a Lichenia ou Absidia, tá certo? É o nome antigo dela. Mais uma vez aqui, né? Essas fotos eu tirei desse livrinho, então é o nosso guia prático de bancada, ele ajuda muito. E para os zigomicetos, apesar de eu não ter muitos isolados lá no hospital, a gente tem, nos últimos tempos, os nossos controles de qualidade externo do CAP, do Colégio Americano de Patologia, a gente tem passado no MAUD e a gente tem obtido também boa porcentagem de identificação a nível de gênero e de espécie. Tá? Então, aqui, lembrar, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui para vocês do diagnóstico da mucormicose, mas lembrar, principalmente, que se você tem um paciente neutropênico, transplantado de medula ou de órgão sólido, né, um diabético, um paciente de trauma ou pacientes asiáticos, você deve realizar os exames de imagem para verificar se tem os achados característicos de mucormicose, realizar a biópsia dirigida e aí sim submeter a pesquisa e a cultura. Lembrar que se for biópsia, sempre em meio líquido, para a gente melhorar a sensibilidade do exame. Aqui falar um pouquinho, né, do perfil de sensibilidade em aspergilos e agentes de mucormicose. Então, a gente vê, né, então aqui é já a importância da gente avaliar a espécie. Aspergilos fumigatus é a nossa espécie mais frequente dentro do laboratório, né, o Aspergilos fumigatus, ele responde bem ao tratamento com anfotericina, com itraconazol, com voriconazol e clozaconazol. Já o Aspergillus terras, ele tem resistência intrínseca à anfotericina, então a gente acaba tendo que usar outras drogas, outros antifúngicos para o tratamento. Lembrar que as equinocandinas são as drogas de escolha para o tratamento da aspergilose invasiva, tá? Com relação aos mucores, a gente já falou um pouquinho, né? A gente precisa fazer a cirurgia, não tem muita alternativa. O tratamento, ele é apenas para tirar, eventualmente, algum esporo que tenha caído na circulação e evitar
ainda mais a disseminação, tá? Não tem um antifúngico que seja realmente eficaz sozinho para o tratamento das micomicoses, certo? Vamos agora começar a falar da Cândida. A Cândida, ela tem as candidemias, os dados de candidemias, eles são muito variáveis no mundo. De uma maneira geral, o que a gente consegue observar? A gente consegue perceber que em países desenvolvidos, as taxas de incidência de candidemia, elas são menores do que nos países com condições sociais mais difíceis, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem taxas bem diversificadas, podendo chegar a quase 4 mil admissões. Então, é uma taxa bem alta, tá? Esse estudo é um estudo, o último estudo muito recente publicado no Brasil, onde ele chegou a quase 2,5 por mil admissões, certo? Então, a gente tem ele é um problema dentro dos hospitais, a candidemia, né? Ele é o terceiro, ele fica entre o terceiro e o quinto agente mais comumente isolado de hemocultura. Lembrar que a hemocultura ela tem uma sensibilidade em torno de 50%, podendo chegar a 75% se coletado volume adequado, que os guidelines recomendam a 40 ml de sangue, dispostos em 2 pares de balões, certo? Falar agora um pouquinho do perfil de sensibilidade das cândidas. De maneira geral, a espécie por si só, ela já prediz a sensibilidade dos antifúngicos. Então, Cândida albicans é sensível à anfotericina, então a gente vê que ela é sensível à anfotericina e a todos os outros antifúngicos. O que a gente tem aqui é a resistência intrínseca da Cândida cruzi e uma resistência adquirida mais reduzida de Cândida glabrata aos azólicos. Falando de uma forma mais resumida. Então, aqui a gente consegue observar que a espécie, por si só, já fala bastante sobre o perfil de sensibilidade. Então, vale a pena investir numa boa metodologia de identificação para Cândida. A gente sabe, né, a gente já conversou um pouquinho disso, que as infecções fúngicas invasivas, incluindo a Cândida, ela tem altas taxas de mortalidade. Essas taxas, elas estão até um pouco maiores agora na epidemia da Covid-19. Então, mais uma vez, o diagnóstico rápido, uma vez que a gente tem o balão positivo, ele é super importante você dizer para o médico, falar qual é a espécie, porque ela, por si só, já vai direcionar o tratamento. Então, em termos de identificação fenotípica, aqui a gente tem o MicroScan, ele é o mais rápido em termos de identificação fenotípica, ele dá resultados em 4 horas, e a gente tem também aqui um auditório. Contudo, o MicroScan, assim como outras metodologias fenotípicas, ele tem a limitação para identificar Candida auris, e como no final do ano passado, né, em dezembro, a gente teve a descrição dos primeiros casos no Nordeste do Brasil, é super importante a gente fazer uma vigilância ativa dos nossos isolados de Cândida. Então, quando suspeitar de uma infecção por Candida auris no nosso laboratório, né, no nosso hospital. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é o método de identificação fenotípico, se você tem ou não tem. Então, se você não tem, você vai precisar observar a presença de pseudohipas, né? Quando não tem pseudohipas, pode ser Candida glabrata ou Candida auris, quando não tem. Aí você vai fazer um crescimento a 42 graus, né, em meio cromogênico. Se for branca, creme, rosada, você vai precisar enviar para o lacete. Tá? Se tiver pseudohipo, não é Candida auris. E como que a gente faz? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A identificação, a presença das pseudohipas. A gente precisa fazer uma avaliação em água fumada.
Então, é muito simples. Então, você vai pegar a plaquinha do H-tubar, você vai pegar a cândida, traçar as estrias em paralelo, colocar a lamínula e fazer leituras em 24, 48 e 72 horas, certo? Se observar a presença das pseudohipas, aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra, não é Candida auris. Posso liberar o meu resultado de acordo com aquilo que a minha metodologia fenotípica deu. Então, no caso do MAC-Scan, ele fala para direcionar sempre que você tem Candida fumata, Candida Guilhermonde ou Candida lusitana. Então, quando você tiver um desses três, você avalia a presença de pseudohipa. Não tendo, aí você vai precisar entrar em contato com a sua CCIH, ela vai entrar em contato com a LACEN e vai encaminhar essa amostra para a identificação, de acordo com o LACEN de cada local, né? Então, aqui, eu queria mostrar para vocês um pouquinho como que ela pode aparecer no meio cromogênico. Então, aqui eu coloquei, né, a Candida parapsilosis, a Lubicania guilhermonde. Elas ficam com uma coloração até diferente, mas é parecida. Ela sozinha não é muito seguro, só colocando cromogênico, é importante avaliar a pseudohipa. Aqui a gente tem outras espécies de Cândida, e aqui a gente tem a Candida auris, a minha ficou mais roxinha, mas no site do CDC ele fala mesmo que ela pode variar bastante a coloração, que ela está mais roxinha, que ela está mais rosinha, que ela está mais branquinha, por isso que é tão importante você avaliar a presença da pseudohipa e o crescimento a 42 graus. Dentro desses isolados, junto com a formação da pseudohipa, vai direcionar bastante a possibilidade de ser uma Candida auris, né? Porque só ela e Candida glabrata não formam pseudohipa, tá? Aqui mostrando para vocês um pouquinho aquele meio novo, cromogênico específico para Candida auris. Ela fica um azulado com pigmento difundido no meio aqui, tá? Ela fica até um pouco parecida com a albicans, mas ela é mais azulada e não tão azul quanto a tropicalis. Só para mostrar para vocês, tá? Aqui de uma maneira bem rápida, não vou entrar em detalhes, vocês, mediante a suspeita, podem consultar essa nota técnica da Anvisa, ela vai explicar direitinho o encaminhamento das cepas. Nós aqui do HC de São Paulo, a gente é o laboratório de referência para as suspeitas de Candida auris do Nordeste, né, que incluem esses estados. E agora falar um pouquinho aqui da distribuição das espécies, como a gente já falou lá na frente, lá no comecinho da aula. É importante a gente ter indicador, é importante a gente saber o que é comum no nosso laboratório para fungo, para cândida, qual é a espécie mais comum, para a gente poder detectar possíveis surtos dentro do laboratório, né, e direcionar o tratamento, ajudar no direcionamento do tratamento. Então, esse é um estudo do CENF, que é um programa mundial de vigilância para avaliar tanto distribuição de espécies de cândida quanto sensibilidade. Então, de uma maneira geral, que a gente consegue observar aqui, que na América do Norte, na América Latina, na Europa e na Ásia, Candida albicans é o isolado mais comum. Quando a gente vai olhar Candida não albicans, a América Latina, a mais prevalente, acaba sendo a Candida parapsilosis, diferente da situação da Europa, né, da América do Norte, onde glabrata é a mais frequente, assim como na Ásia também. E aqui mostrando um pouquinho da resistência, mostrando que as maiores taxas de resistência, elas estão associadas a fluconazol e Candida glabrata, né? E a gente também observa resistências mais acentuadas em Candida tropicalis. E aqui mostrando um pouquinho da resistência nas equinocandinas, ela é muito menor e ela é mais comum também em Candida glabrata e na América do Norte. Aqui na América Latina quase a gente não tem
dados de resistência para esse antifúngico. Tá? Então, falando agora um pouquinho de sensibilidade, quais são as recomendações para o teste de sensibilidade segundo o CLSI? Então, como eu já conversei, a sensibilidade ela é realmente previsível por espécie. A resistência em Candida albicans ela é incomum, mas ela pode acontecer. Os estudos de vigilância, eles sugerem resistência de uma maneira geral em Candida glabrata aos azólicos, né? E aí essa resistência aumentou num grau no qual é difícil a gente confiar no tratamento das infecções por Candida glabrata por esses agentes, e eles vêm observando uma tendência semelhante nas equinocandinas e nos isolados de Candida glabrata, contudo, numa proporção muito menor. O valor do teste de sensibilidade para outras espécies que não Cândida ele é menos claro, né? E aí a gente tem observado em algumas instituições surtos associados tanto a Candida tropicalis quanto a Candida parapsilosis, provavelmente devido ao uso extensivo desses agentes antifúngicos. Então, devido a essas tendências, o teste de sensibilidade ele vem sendo cada vez mais utilizado para orientar a terapêutica, principalmente nos casos onde aparece a resistência. Nos casos de sensibilidade, nem sempre um resultado sensível vai significar um desfecho favorável. Isso também acontece para infecções bacterianas, isso é comum, a gente sabe, porque a gente não consegue extrapolar por teste in vitro todas as variáveis do paciente. Hoje, atualmente, a gente tem o CLSI, ele disponibiliza 2 metodologias para o teste de sensibilidade. Uma é a diluição em caldo, outra é a discodifusão. Aqui tem um link que você pode baixar esses documentos de forma gratuita para você olhar. E a diferença aqui é que, no caso da diluição em caldo, você consegue determinar o MIC, então você consegue avaliar se você tem um isolado sensível dose dependente ou intermediário, ou resistente para aquele determinado antifúngico. Contudo, é uma metodologia que é muito trabalhosa para você fazer dentro de um laboratório de rotina. E você tem a discodifusão. Categoriza os seus isolados, só que ela não determina MIC, e aqui no Brasil a gente só tem disponível os discos de azólico, a gente não tem ainda disponível os discos de equinocandina. Mas, de qualquer forma, a triagem de resistência ela é bastante eficaz com essa metodologia. Lá no HC a gente tem usado o teste de discodifusão na triagem de resistência, e a gente tem tido resultados muito bons. E o teste a gente consegue fazer de uma forma muito viável economicamente. Ele sai menos de R$6 por teste. O meio custa R$4, o disco também sai centavos, então ele acaba sendo bem viável economicamente. Falar um pouquinho do teste, né? Você faz o teste está padronizado para fazer no meio Miller-Vinton, com 2% de glicose e 0,5% de azoto de metileno. Esse meio já é disponível comercialmente. A gente faz um inóculo meio na escala de McFarland, faz igualzinho na bactéria. Faz a semeadura com suave em 3 direções, coloca o disco, incuba por 24 horas e vai fazer a leitura no dia seguinte, tá certo? O controle de qualidade é semanal e a limitação dele é que ele não tem o breakpoint para todas as espécies, mas a gente deve pontuar que ele tem para as principais espécies, como Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida albicans, Candida parapsilosis e Candida cruzi, e elas são responsáveis por aproximadamente 85, 90% das candidemias que a gente tem dentro do hospital. Às vezes, por conta do trading, que é um fenômeno de arraste do crescimento, você pode ter uma dificuldade para a leitura,
mas depois que você acostuma, é muito tranquilo. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, colocando aqui o link mais uma vez para caso vocês queiram dar uma olhadinha no documento, tá? Então, lembrando aqui, olha, que é o training, tá vendo? Você tem o crescimento das estruturas, então você vai ler o diâmetro do halo no ponto onde teve a redução proeminente do crescimento, aqui um disco de fluxo, aqui um disco de voriconazol, é a mesma coisa, você vai ler o diâmetro do halo onde você teve a redução proeminente do crescimento. Então, ele não é, você consegue enxergar isso de forma muito tranquila. E aqui, eu não vou ficar detalhando, mas os pontos de corte para o disco de fusão e o MIC correlacionado, tá? Então, a gente vê que a gente tem aqui as principais espécies de cândida, pontos de corte, tanto para equinocandinas quanto para as outras, tá? A gente validou a metodologia de disco de fusão HC, a gente teve uma excelente correlação com a microdiluição em 2006, acho que foi 2016, desculpa. A gente fez essa validação, a gente teve uma excelente correlação e recentemente o nosso hospital ele teve um surto de Candida parapsilose em um dos nossos institutos, azol resistente. Todos esses isolados, eles foram triados por disco de fusão. Esse trabalho, ele pegou os isolados de 2019, eu vou falar mais aqui dos isolados clínicos, que foram 73 no total, certo? Foram 76 amostras, sendo que 70 foram de sangue e 3 de catéter. Só para colocar aqui, a resistência no sangue foi em torno de 90% e no catéter de 100%. Então, todos os isolados resistentes por microdiluição também foram resistentes por disco de fusão, e todos os isolados sensíveis por microdiluição também foram sensíveis por disco de fusão, mostrando que ele tem uma boa capacidade de discriminação. Lá, o nosso grupo também, ele tem testado uma avaliação direta dos balões de hemocultura positivas e com o disco de propanazol. Então, o balão sai positivo, você trata esse balão, faz um pelletzinho, faz o inóculo, semeia no meio, coloca um disquinho e avalia essa resistência, avalia essa resistência depois e compara com os resultados da forma convencional. Então, saiu um trabalho agora, recente, em 2021, e ele teve, né, uma excelente correlação de 97,6, tá, para o propanazol, fazendo direto da hemocultura. Isso é muito interessante, porque você agilizaria muito o resultado. E aqui um trabalho mais antigo, onde a gente teve um erro menor em Candida parapsilose, e aqui ele fala em um erro very major para Candida glabrata, mas como o trabalho é antigo e a gente não tem mais ponto de corte de sensível, ele provavelmente hoje seria um erro menor, tá certo? Então, ele seria resistente ou sensível dose dependente. Então, mostrando que ele pode ser uma alternativa para uma avaliação rápida de resistência aos azólicos. Tá? E falar um pouquinho agora, para finalizar, de fase pós-analítica, certo? Pensar que para aspergilos, para cândida, para azipomicetos, a gente precisa entender um pouquinho dos fatores de risco. Então, quais são os pacientes de risco para aspergilose? Quais são os pacientes de risco para cândida? Quais são os pacientes de risco para azipomiceto? Então, aqui para aspergilos, o paciente que usa corticoide, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente que tem neutropenia prolongada, que fez transplante de órgão sólido ou transplante de medula,
com imunodeficiências, com fibrose cística ou doenças oncohematológicas e ato-oncológicas, ele pode ser um paciente de risco para aspergilose. O diagnóstico definitivo a gente sempre faz com a evidência do fungo microscópica do fungo em amostras estéreis, e a cultura, ele positiva muito rápido, de 2 a 5 dias. Então, você faz o diagnóstico definitivo com o crescimento da cultura em materiais nobres, mas a gente vê que ele vem crescendo cada vez mais em trato respiratório. Então, nesse caso, do exame direto negativo com a cultura de trato respiratório positivo, hoje a gente tem a ajuda aí dos testes de galactomanana para ajudar nessa avaliação. Então, se o paciente for de risco, se o paciente tiver a cultura positiva, mais de uma cultura dentro do período esperado, então, pode ser aí uma colonização ou infecção. Então, sempre avaliar os achados de imagem e, se possível, se tiver o teste de galactomanana também, que é um teste sorológico interessante. No caso das cândidas, os fatores de risco são nutrição parenteral, uso de antibiótico terapia de amplo espectro, o uso de dispositivos como catéter, sondas, porque a cândida tende a formar filme. Então, você vai usar a microscopia direta, a cultura de sangue ou de amostras estéreis. Você pode também lançar mão de testes sorológicos e a identificação ela pode ser feita fenotípica, sempre lembrando que quanto mais rápido o resultado, melhor o impacto na mortalidade e no tempo de hospitalização. Então, você pode fazer através de uma metodologia fenotípica rápida, a gente comentou aqui do MicroScan, ou através do auditório. E no caso dos ivomicetos, os pacientes de politrauma, diabetes, nível de corticoide, que fizeram transplante tanto de órgãos sólidos quanto de medula, que tem neutropenia prolongada ou doenças oncohematológicas, ele é um paciente de risco e a gente vai fazer sempre o diagnóstico juntamente com os achados de imagem, os achados nas biópsias, na microscopia das biópsias e nas culturas. Lembrar também que ele é um fungo de crescimento bastante rápido. Ele cresce em mais ou menos de 5 a 7 dias, tá? Aqui, de uma forma de tabela que a gente acabou de conversar, não vou ficar repetindo, tá? E só para a gente colocar, a gente sabe que a sensibilidade das cândidas, das hemoculturas para cândida, ela é limitada. Então, o diagnóstico de candidíase invasiva no paciente crítico, ele é bem difícil e muitas vezes o médico, ele lança a mão da terapia empírica, mesmo sem uma hemocultura positiva. Então, qual a importância, né? Cândida é o terceiro micro-organismo mais frequentemente isolado nos pacientes graves. Candidemia está muito associada a fatos de sepse, choque séptico, com mortalidade de até 50%. Candidemia resulta no maior tempo de internação de custos hospitalares. O atraso na terapia antifúngica está associado a risco aumentado de mortalidade. E o diagnóstico da candidíase invasiva é desafiador por conta dos limites de sensibilidade e por causa do tempo também. Então, aquilo que a gente falou, o balão ele já vai ficar incubado em torno de 5 dias, a cândida positiva em torno do segundo, terceiro dia, então ele vai precisar dessas 72 horas. Aí você deixa, vai semear esse balão, ele fica mais 24 horas, 48 incubados. Então, aí você já ganha de 5 a 7 dias. E o paciente estaria evoluindo com piora. Então, se você puder soltar esse resultado quanto antes, né, se você puder usar de uma metodologia que não leve mais um dia para identificar, é uma alternativa interessante. Então, quem recebe terapia empírica dentro da UTI? Para quem?
são os pacientes com exposição a antibióticos de amplo espectro, histórico recente de cirurgias abdominais de grande porte, quando tem perfuração de trato gastrointestinal, quando tem pancreatite aguda necrotizante, quando tem injúria renal, quando o paciente está em hemodiálise, em nutrição parenteral ou em uso de catéteres venosos centrais, além de colonização frequente. Então, aqui, para o paciente grave, a colonização, ela é importante, ela deve ser relatada, certo? Então, segundo os guidelines, tanto do EDAC quanto da Sociedade Europeia, o guideline do EDAC, ele sempre fala em fazer terapia empírica antifúngica em pacientes graves, com fatores de risco, sem nenhuma outra causa de febre. Essa avaliação ela deve ser baseada nos marcadores de fatores de risco, marcadores de candidíase invasiva e ou culturas positivas, tá? O da Sociedade Europeia, ele recomenda a terapia empírica antifúngica em pacientes em choque séptico, com disfunção de múltiplos órgãos, que apresente mais de um sítio extra-abdominal com colonização frequente. Então, aqui, mais uma vez, a colonização aparecendo como critério aqui para o uso do antifúngico. E aí a gente vê que existem scores na literatura, como o Candida Score, que ele é utilizado para predição de risco para candidíase invasiva, só que o seu uso ele é limitado e ele tem um fator preditivo negativo melhor do que um fator preditivo positivo. O que o Candida Score leva em conta? Então, ele vai pontuando de acordo com esses critérios. O paciente tem nutrição parenteral, o paciente ganha 1 ponto. O paciente está em quadro séptico, ele ganha 2 pontos. Essa caracterização ela varia e ela é clínica. O paciente tem colonização por cândidas em múltiplos sítios, excluindo sítios de trato gastrointestinal, ela ganha 1 ponto. E o score ele vai até 5 pontos. Então, o que a gente vê aqui? Pacientes com Candida Score menor do que 3, né, eles provavelmente não são de risco para candidíase invasiva. Quando eles são maiores que 3, ele pode ter a candidíase invasiva, ele não tem um bom fator preditivo positivo, certo? Então, voltando aqui um pouquinho para aquele slide da polêmica, né? O primeiro caso de aspergilose, eu liberaria sim na cultura, que tem o crescimento de aspergilos, certo? Porque o paciente pode estar colonizado, e aí o critério dos exames de imagem, o médico pode lançar a mão de uma galactomia para avaliar melhor a situação desse paciente. O segundo caso, que é esse caso aqui da mucormicose, eu não liberaria, porque ele cresceu com 23 dias de incubação, então isso provavelmente é uma contaminação. Então, por isso, os nossos processos precisam estar padronizados e os nossos microbiologistas, com eles bem treinados e definidos. E no segundo caso aqui, o da Cândida, crescendo aqui purinha na secreção traqueal, eu liberaria dependendo da política do hospital, dependendo do que ele usa para terapia, para caracterizar o paciente como eleito para terapia empírica. Então, aqui, uma avaliação multidisciplinar, ela seria bastante importante para a gente poder fechar esse consenso melhor. Pneumonia primária por Cândida, mesmo em vigência da Covid-19, ainda é um evento bastante raro. E quem quiser aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, saiu um artigo, esse artigo é muito interessante, eu deixei aqui, e aí vocês podem entender um pouquinho mais aqui essa situação. Para finalizar, eu queria agradecer a Beckman pelo convite, agradecer toda a equipe da microbiologia que trabalha lá no laboratório, em todos os nossos colaboradores,
nossa equipe de coordenação, a doutora Flávia, a doutora Carlinhos, sempre pela parceria, e aqui um agradecimento todo especial para a minha equipe, que hoje é composta de 2 funcionários, a Marisa Isabel e o Afonso, e todos os outros que passaram por lá e deram sua contribuição. Muito obrigada. Doutora Adriana, muito obrigado. Foi realmente uma aula fabulosa. Também quero agradecer, né, a você, né, realmente uma aula espetacular. A toda a direção, né, do HC, o HC como instituição que nos propiciou tantas imagens através das suas palavras aí, do seu grande conhecimento. E eu queria aproveitar e fazer algumas perguntas que a nossa audiência colocou. A gente deu uma estouradinha no horário, mas pelo menos uma ou duas para ilustrar, né, para a gente não ficar sem atender ao público que nos acompanhou aí ao longo dessa 1 hora e alguma coisinha aí. A primeira pergunta aqui é: podemos considerar que a identificação rápida é o principal fator aliado ao tratamento assertivo de infecções causadas por cândidas e fungos filamentosos? Sem dúvida. Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Independente com ou sem pandemia, isso é uma realidade, é uma necessidade, não só de um diagnóstico rápido, assertivo, mas também nós estamos carentes de microbiologistas, principalmente de micologistas, então a identificação rápida aí ela vai ajudar certamente, ela vai ter um impacto direto no desfecho, não tenho dúvida disso. Perfeito. Uma segunda, com a nota liberada pela Anvisa, torna-se necessária a realização de antifungigrama para todas as amostras biológicas? Não, eu não acho necessário. No HC, a gente faz hoje antifungigrama só para hemocultura e de Candida não albicans. Eu não faço de Candida albicans porque a resistência ainda é muito baixa. Nesse momento, a gente optou por não fazer, por conta do custo. E eu acho, sim, que você deve fazer nas hemoculturas, até eventualmente em sítio estéreo, é importante, mas em todos os materiais eu não vejo necessidade, porque eu acho até que, de uma certa forma, isso pode induzir o uso indiscriminado de antifúngicos. A gente sabe que a resistência está muito associada à pressão seletiva, ao uso de antifúngicos. Apesar da literatura ser um pouco controversa com relação a isso, lá no hospital a gente teve um surto recente de Candida parapsilose resistente. Então, em uma instituição um dos nossos hospitais que atende principalmente paciente oncológico, onde o uso de antifúngicos ele é bastante usado, né, nesses pacientes. Perfeito. Bom, se me permite, como a gente passou rapidamente aí, tem mais, mas uma terceira, se possível. Claro, não tem problema nenhum. Perfeito, obrigado. Minha rotina é hospitalar. Qual o impacto da terceirização dos testes de antifungigrama? Seria mais vantajoso implementar uma rotina manual? Olha, eu acho que em termos de custo-benefício e de tempo, toda vez que você terceiriza, você leva tempo. E o disco ele é muito simples. Eu pretendo em breve trazer o Afonso, eu acho que ele está participando, o Afonso ele está fazendo, está continuando esse trabalho que eu comecei um pilotinho, de fazer essa triagem até direto da hemocultura com disco de fluxo. E a gente vê que a correlação é boa. Então, vale a pena, sim, eu acho que o impacto do tempo aí, na minha percepção, eu tenho boa experiência por disco, vale a pena, sim. Eu acredito que sim.
Perfeito. Doutora, queria te agradecer Posso muito. só colocar uma coisinha? Se qualquer dúvida, essas dúvidas depois você quiser mandar por e-mail, eu posso responder todas, não tem problema nenhum. Tá certo? Perfeito. Aí... Nós recebemos mais algumas, sim. Te agradeço a disponibilidade, enviaremos. E depois vamos disponibilizar todas as perguntas com as respostas, juntamente com a gravação, o link dessa aula, para todo mundo aí que se inscreveu. Tá bom? Doutora, queria mais uma vez te agradecer imensamente. Muito obrigado pela sua atenção, carinho conosco, e foi uma aula fabulosa. Obrigado. Muito obrigada a todos também pela oportunidade de compartilhar um pouquinho o nosso trabalho no nosso serviço. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço.